Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos alguns professores de Nova Acrópole, a começar pelo Gabriel Noceira, o Ibirá Barreto e, por último, José Roberto. Sejam todos muito bem-vindos. Olá a todos, obrigado uma vez mais, Danilo. Olá, pessoal. Olá a todos, muito obrigado. Olá a todos, mais uma vez estamos aqui reunidos e é sempre muito bom e um grande prazer. Bem, pessoal, dando sequência à nossa série de podcasts sobre a saga Star Wars, hoje vamos falar sobre o episódio número 8, chamado Os Últimos Jedi. E para iniciar, eu gostaria que você começasse, Ibirá, fazendo uma breve síntese sobre este episódio. O episódio 8 é o segundo filme nessa nova fase da franquia, desde que George Lucas passou para os estúdios Disney. Na produção continua o J.J. Abrams, que é um diretor famoso dos nossos tempos. Porém, ele vai ser dirigido pelo Rian Johnson, que vai inclusive fazer o roteiro. Então dá para notar algumas diferenças em relação ao episódio 7, obviamente. É um episódio que vai ter uma profundidade maior em relação a alguns aspectos filosóficos. Você tem aí a Primeira Ordem realmente em uma condição de superioridade em relação à resistência, de maneira que eles estão sendo perseguidos no início do filme. Daí existe toda a questão também do Luke Skywalker, não é? A Rey foi em busca desse mestre, desse que virou praticamente uma lenda. Então esse é o contexto inicial do filme, onde vai se desenrolar aí uma fuga dessa resistência, não é? Que está sendo perseguida pela Primeira Ordem, e no meio disso tudo a Rey buscando o domínio da força, não é? Buscando compreender um pouco melhor qual o papel dela, e daí vai se desenrolar uma série de questões muito filosóficas e muito interessantes. Bom, logo no início do filme a gente já tem uma característica bem importante e algo que já dá para a gente começar a trabalhar e refletir filosoficamente, que é o aspecto da liderança natural. A gente vai começar a ver uma série de enfrentamentos dentro da própria resistência. A gente tem o Poe Dameron com um temperamento bem impetuoso. Ele é bastante teimoso também. Nós temos a princesa Leia Organa, ou agora a general Leia Organa. Nós temos também a general Holdo, que também é uma personagem muito importante, e temos uma trama aí que se inicia logo de início, dentro da própria resistência, ou seja, essa ordem, a desordem, a desobediência. Eu gostaria que vocês falassem um pouco desses aspectos, porque ao longo do filme a gente percebe essa tônica de desobediência dentro da própria resistência, ou seja, uma falta de comando e ao mesmo tempo uma liderança natural da princesa Leia. Eu gostaria que vocês falassem então sobre esses aspectos. Danilo, eu diria que essa é uma temática assim, do filme, que é a questão da liderança natural, né? Aqui existe uma questão que se coloca no filme que não tem uma resposta simplista, mas ele nos coloca a refletir sobre a experiência e a maturidade dos mais antigos, que têm uma inteligência, né, e um conhecimento para conduzir e tomar as decisões. E, por outro lado, o ímpeto e o impulso de novas gerações, da juventude e tal. Isso está tanto em relação ao Poe Dameron com os seus líderes, no caso a Leia e a General Holdo, e também a situação da Rey com o próprio Luke, que a gente vai falar um pouco melhor. Se alguém assistiu o filme novamente, vai perceber que todas as decisões que tomam, né, por esse ímpeto, e às vezes até de uma maneira um pouco pessoal, principalmente ali pelo Poe Dameron, geram algumas consequências negativas no filme, né? Mas ao mesmo tempo, isso que acontece também é o caminho que teve que acontecer. É um pouco aquilo errado que caminhou para que as coisas dessem certo, né? Por isso são duas perspectivas que se conciliam. Mas o filme, ele traz muito essa ideia da liderança natural, que é uma liderança que tem um conhecimento, uma sabedoria, porque isso é muito importante, eu acho, que ser dito nesse filme, porque a gente vive numa época que parece que para você ser líder só basta que você tenha boa vontade, seja muito criativo, tenha
impulso, ímpeto, queira fazer as coisas. E o filme traz a ideia de, olha, isso é importante, mas o conhecimento, a sabedoria também é fundamental e isso não pode ser deixado de lado. Não vamos cair num discurso simplista de que só chegar lá e querer fazer as coisas acontecerem, isso vai resolver tudo. E não resolve, às vezes se bate a cara e aí existe o tema da humildade, né? De dizer, olha, o próprio Paul Dameron no final do filme reconhece, se torna mais humilde e diz, olha, eu achava que eu sabia tudo que tinha que fazer, mas minha visão era míope, eu via de maneira curta. E agora eu tô vendo as coisas sobre outras perspectivas, né? Interessante a diferença da relação, né, Gabriel? Enquanto você falava, foi me ocorrendo essa ideia, que é interessante a diferença da relação entre essa relação de comando, de autoridade, de liderança dentro da resistência, da que existe dentro da Primeira Ordem, por exemplo. Porque dentro da resistência a gente percebe que existe essa questão de uma desobediência por conta de uma autoridade que um jovem, né, que nem, por exemplo, o Paul Dameron, ele não está sabendo reconhecer. Ele reconhece na Leia, ele não reconhece tanto na General Holdo, né? Mas a gente percebe a diferença que existe com relação à Primeira Ordem, que ali a obediência é totalmente por medo. A gente vê que o General Hux, por exemplo, logo na primeira cena em que o encouraçado é destruído, né, por conta de uma série de decisões mal tomadas pela sua parte, pelos seus subordinados, ele vai se dirigir ao comandante supremo Snoke, só que já vai lá todo com, vamos dizer assim, todo medroso, todo sabendo que não só vai levar uma chamada, como talvez corre o risco de perder a sua própria vida. Exato. E ali dentro da resistência existe uma liderança natural, onde a Leia, que era uma princesa, agora é uma general, mas mudou o título, o cargo, né? Mas ela continua tendo... Todos reconhecem nela essa liderança natural. E o que diferencia da Primeira Ordem é essa... Ela ali não lidera por fins pessoais, né? Mas por um ideal que unifica todos, sempre tratando de ser muito reta, buscando aquilo que é o melhor para a resistência e não aquilo que é o melhor para ela, ou ela querendo o poder, ou nada disso. Sim, é como dizia o próprio Confúcio, né? Se você conduz o seu povo através do exemplo, eles vão obedecer por um sentido de honra. E se você governa através do medo, você vai ser temido. E as pessoas podem até seguir as leis, mas elas o farão por outro objetivo, né? Por medo. Então, esse ponto é bem interessante porque você contrasta aí uma tirania, representada pela Primeira Ordem, e uma estrutura de cunho mais aristocrático. No sentido platônico, né? No sentido platônico, porque a aristocracia hoje ganhou uma conotação como se fosse uma espécie de panelinha, não é? De um grupo seleto, mas essa aristocracia platônica ela tem um sentido de exemplo, de figuras exemplares, figuras que possuem uma autoridade, ou melhor, uma liderança natural. E isso é tão interessante porque quando nós assistimos esses filmes de Star Wars, você vê uma liderança natural num Yoda, numa Leia, e você vê que realmente essa figura exemplar, ela gera essa liderança, né? Aliás, a gente percebe que uma das ênfases em Star Wars como um todo é que a Ordem Jedi, ela se pauta nessa questão do aprendizado, né? Eu estou que nem a relação entre o Obi-Wan Kenobi lá na primeira trilogia com o Qui-Gon Jinn, em que era uma relação de aprendizado, era uma relação de respeito, era uma relação de sigo ele porque ele é um exemplo e um modelo daquilo que ele também tá me ensinando, né? E a mesma coisa com relação ao Mestre Yoda e ao próprio Obi-Wan ou ao Luke Skywalker na trilogia seguinte. Você vê que existe uma hierarquia, porém quando a hierarquia é baseada no sentido de exemplo e no sentido de não buscar algo pessoal, conforme o Gabriel falou, você vê que é algo que é saudável. Quando aqueles que são mais experientes, não é? Aqueles que têm uma condição moral mais consistente, conduzem. Então, isso é um ponto bem interessante. E uma coisa que acontece é que o Paul Dameron, ele desliga
o seu canal de comunicação, porque a Leia está ordenando que ele bata em retirada, e ele insiste em realizar a ação. E o que acontece? Existe uma grande perda de vidas, mas, no final das contas, eles realmente conseguem destruir o cruzador imperial, aquele cruzador gigantesco e super perigoso. E quando ele chega para conversar com a Leia, ele fala, puxa, mas nós conseguimos, não é? Então isso é interessante porque, será que às vezes quando dá certo, entre aspas, não é? Não significa que seja bom, porque na verdade vai só reforçar o erro do cara. Vai fazer com que a pessoa fique cega por seu próprio erro, né? E aí ela rebaixa ele de categoria, né, de posto. Porque para ela, como líder, o ponto ali não é se teve êxito ou não teve êxito, mas a cultura que está sendo gerada. Se cada um sair fazendo o que quer, na hora que quer, naturalmente, em algum momento vai dar muitos problemas. A gente vê que mais para frente também, né, há um novo confronto entre o mesmo Paul Dameron e a comandante Holdo, que ela está muito preocupada em manter toda a frota a salvo. Ela tem na sua mente um plano, mas é claro que como o Paul e os outros componentes da tripulação eles não têm acesso a esse plano, ele considera que talvez ela não esteja tomando as melhores decisões e que talvez o melhor seja agir conforme a sua própria opinião. E a gente vai ver que isso vai causar uma série de transtornos também mais para frente, vai comprometer a segurança do grupo da resistência que está buscando não só fugir, mas fugir numa condição de segurança para que o máximo de recursos e pessoas possíveis seja mantido. E exatamente, e aproveitando o ensejo, só para reforçar melhor essa ideia da desobediência, nós temos a cena lá no fim do filme em que o próprio Finn, ele está indo direto até a nave oponente e ele vai ser abatido, com certeza. Porém, ele está indo sem refletir o que ele está fazendo, ele não tem noção de que vai morrer. E aí o Paul Dameron, que é o líder da expedição, ele diz, sai daí, não vai até lá, vamos recuar. E ele diz, não, eu vou, isso tem que acabar. Ou seja, é aquela questão do, não, a gente tem que acabar com essa situação. E o Finn diz isso para ele. Porém, o Paul Dameron fala categoricamente, isso é uma ordem, não vá para lá. Ele desobedece, tira a escuta e segue adiante. E a Rose, sabendo o que ele vai fazer, ela vem com a sua nave e bate na nave dele e ambos sofrem um acidente. Ela quase perde a vida para salvá-lo. Então fica clara essa ideia que o próprio Ibirá disse, ou seja, o Paul Dameron desobedece a Leia e pensa que porque as coisas deram certo porque ele foi desobediente. O Finn vai fazer a mesma coisa mais adiante e sofre um revés. E você vê que quando ele fala isso tem que acabar, na verdade existe todo uma emotividade por trás em relação à primeira ordem. Então você vê que ele não, é um sacrifício que não tem dentro de si uma racionalidade. É diferente, por exemplo, nós vamos abordar aí daqui a pouco, o próprio sacrifício do Luke Skywalker, que ele coloca de uma forma muito consciente, no momento necessário. E o outro grande exemplo que nós temos é da própria General Holdo, não é? Perfeito, ela faz um sacrifício à sua própria vida, né? Então, o que o Paul achava que ela era uma covarde, e de repente a gente percebe que, na verdade, ela estava em silêncio, porque ela ia dar a sua própria vida para que todos pudessem escapar, e ela faz isso com toda uma naturalidade, uma confiança, uma sabedoria em direção a essa morte, né? Mas que, porque ela confia muito na força, ela tem uma visão interna da vida, que ela aprendeu com a Leia, um respeito todo para ela. Então você vê que é uma líder que pensa, como a Leia fala, né? Ela buscou salvar a luz, preservar a luz, proteger a luz, e não ser uma heroína, ela não queria ser a heroína. Essa é uma característica de um verdadeiro líder, que está sempre vivendo por um ideal, e não por fins pessoais, para que ele seja o máximo, ou para ter poder pessoal, senão que ele é um canal para fazer aquilo que tem que ser feito, para cumprir o seu dever e para trazer harmonia para o todo. Se tem essa maturidade, essa visão, vai ser um bom líder. Isso que demonstra o filme, né? Sim, e muitas vezes os nossos mentores, eles tomam algumas decisões que parecem enigmáticas, porém, muitas vezes nos falta uma certa maturidade para enxergar o que eles estão enxergando. E eu vejo que esse exemplo da Almirante é muito claro, porque o Paul, dentro de todo aquele ímpeto e da capacidade que ele tem, que é muito boa,
mas ainda não chegou no ponto, né? E veja que a Leia gosta muito dele, tanto que ela o coloca numa condição de liderança. Porém, ela precisa conduzi-lo para que ele compreenda essas nuances. Ela reconhece o potencial do Paul Dameron, né? Mas nem por isso deixa de corrigir quando ele insiste em trocar os pés pelas mãos. Até aquela cena muito engraçada em que ele está trancado dentro da sala de navegação e a porta é estourada e quem entra lá é a figura ainda ferida da própria Leia Organa. E quando o vê, ele meio que fica surpreso e ela acaba dando um tiro para atordoá-lo, né? Para que ele, como um problema, saia do caminho e deixe as coisas seguirem como tem que ser feitas. Bom, agora mais adiante nós temos aí um dos grandes diálogos do filme e uma cena bem emblemática, bem simbólica, que é a cena onde a Rey começa a ter o seu treinamento com o Luke. Ou seja, onde ela vai conhecê-lo melhor e vai perguntar para ele em relação ao Kylo Ren, vai querer saber a história, o que aconteceu, por que o Kylo Ren se converteu para o lado negro da Força. E na visão da Rey, o Luke não falhou. E na visão dele, quando ele começa a contar a história, ele diz que falhou, que ele cometeu uma falha com seu discípulo. A gente vê que o próprio comportamento do Luke Skywalker, né, ele vai sofrendo uma evolução dentro desse filme, na verdade. Porque estamos acostumados com um Luke com relação à trilogia que começa com Uma Nova Esperança, entra pelo Império Contra-Ataca, até o Retorno dos Jedi. A gente percebe um Luke que cada vez avança mais, cada vez se desenvolve como Jedi, cada vez vai descobrindo mais o seu poder de guerreiro, e agora vai nos surpreender pegar um Luke já entrado em anos, né, com uma grande experiência como Jedi, reconhecido na galáxia como uma lenda. Espera-se inclusive o seu retorno para que novamente ele possa colocar ordem nessa primeira ordem, levar ordem para a galáxia. E o que a gente vai perceber na relação entre ele e a Rey é justamente que ele começa se recusando a treiná-la, né, ou mesmo a retornar para a resistência, e vai demonstrando uma série de conflitos com relação à sua posição como Jedi e mesmo a sua posição reconhecida como uma lenda, né, aquele que vai salvar a galáxia de todos as suas dificuldades e etc. Ele vai desenvolvendo no decorrer desses diálogos com a Rey um retorno à sua condição como Jedi. E isso a gente vai ver muito paulatinamente, e é uma coisa muito intrigante e ao mesmo tempo bonita e interessante, que é um dos momentos do filme em que a gente percebe um pouco do próprio ser humano. Porque não é todo dia de sol que nós acordamos muito bem interiormente, né? Há dias em que, por mais bonito que seja a condição externa, nós estamos, às vezes, interiormente com as nossas dúvidas, com os nossos medos, e temos que tomar decisões para que essas dúvidas e medos não interfiram na nossa vida e nos impeçam de fazer as coisas que nós sabemos que temos que realizar. Sim, exatamente. Uma coisa que talvez até causou uma polêmica nos fãs, né, foi ver o Luke duvidando, ou querendo acabar com os Jedi, ou ele um pouco assim, em dúvida, fragilizado, talvez com medo, né? Mas vale lembrar que o fato da gente ter tido glórias no passado, ter conquistado coisas grandes, isso não garante que no dia de amanhã não teremos mais provas. O ser humano continua num processo evolutivo e se ele está crescendo, se desenvolvendo, está enfrentando novas provas, haverá dias e momentos que ele vai falhar, que ele vai se esquecer, que ele vai perder e depois vai retomar isso novamente. Não é uma ascensão linear sempre, né? Isso para todos nós, na nossa vida. A gente às vezes conquistou coisas importantes, se desenvolveu, se transformou numa referência, mas não quer dizer que a decisão seguinte que eu vou tomar seja tão sábia como a anterior. Às vezes a gente se escorrega, cai, se esquece, perde. Por quê? Estamos ainda no processo de desenvolvimento. Então, vale lembrar que ele é um mestre, mas ele também é um discípulo. Ele também está se desenvolvendo, continua se desenvolvendo. Ele não está no processo acabado, né? E no final do filme ele vai se purificar e vai se redimir desses erros que cometeu. Ele se vê pego pela vaidade, ele se sente assim, né? Ele diz que
que ele falhou porque se sentiu assim a lenda, né, o mito, e por isso não percebeu a sombra, né, crescendo ao lado dele. E quando viu, a coisa já estava grande e o discípulo dele se voltou para o lado negro da força e ele se culpa por isso. É compreensível a dor dele, no caso, mas a Rey tem o idealismo da juventude de chegar para ele e dizer, olha, não foi o Kylo Ren, não foi você que falhou com o Kylo Ren, foi o Kylo Ren que falhou com você. E quando ele diz, foi por eu pensar que eu era uma lenda que tudo isso aconteceu, ela diz, mas talvez a galáxia precise dessa lenda, precisa desse mito. E eu necessito de que alguém me explique qual é o meu lugar nessa história, qual é o meu lugar no mundo. Então, eu preciso da sua referência, você não pode se eximir disso, fingir que nada aconteceu. Encarna novamente a tua postura e ele vai retomar isso. Isso é um passo bem ousado da parte do roteiro desse filme, porque ele vai tocar nesse assunto que é bem delicado. Então, eu vejo uma ousadia no sentido de ir contando a história na direção de outros elementos. E essa questão do Luke, realmente, às vezes pode parecer, puxa, mas ele conseguiu redimir o próprio Darth Vader. Por que ele não poderia fazer isso com Kylo Ren? Então, uma série de questões assim. Mas é porque existe, isso é interessante também, como a própria filósofa Helena Blavatsky falava, que um mito ele possui uma parte histórica também. Para você interpretar um mito, ele tem uma parte histórica, uma parte mítica, não é? E que elas não se excluem necessariamente. Na verdade, elas se complementam. E pode parecer que ocorre nesse filme aquela questão da desmistificação do herói, aquela desconstrução do herói, que na verdade é uma certa moda que nós temos dos dias atuais, que produz alguns elementos danosos, porque às vezes nós nos vemos sem referências, sem a referência mítica. É muito interessante isso mesmo que ela falou, porque eu preciso. Será que a galáxia não precisa da lenda, do mito, não é? Por um instante parece que ele está desconstruindo isso, mas o herói continua como arquétipo para ela, que é muito firme nesse aspecto, e ele vai recordar disso no final, e vai recordar quem ele é, vai se redimir, vai se purificar desse processo. E aí ele vai assumir esse papel de maneira natural. A gente vai perceber que até na relação dele com o Kylo Ren, ele mesmo vai percebendo, conforme ele vai conduzindo, pelo menos é o que ele conta para Rey, que em algum momento ele vai percebendo que o lado negro do Kylo está se desenvolvendo muito, né? Ou seja, ele está se entregando. E uma das vergonhas foi que a solução dele para esse problema do Kylo Ren seria eliminá-lo. E no momento H ele percebe que essa não é a saída, que ele, como um Jedi honrado, não poderia ceder a um impulso, né, de querer, digamos assim, aplicar o mínimo esforço na condução do seu discípulo. Mas aí, como ele mesmo coloca, já é tarde demais. E é muito interessante também, né, pessoal, o diálogo que ele tem com o próprio mestre Yoda, que no momento em que ele se restabelece com a força, né, o mestre dele aparece em uma forma espectral, uma forma astral, e aí começa a mostrar algumas realidades que até esse momento ele não estava vendo. Ou seja, ele não deixa de necessitar de uma condução mesmo na sua própria condição de um guerreiro reconhecido, já devidamente formado. Isso é algo muito interessante, né? Muito do que ele vai fazer daí para frente é em função, em primeiro lugar, dessa relação dele que continua com a força, que continua com o mestre Yoda, e por outra parte, a relação que ele precisa estabelecendo com a sua próxima discípula, digamos assim, né, que seria a Rey. Porque agora, na verdade, o Luke é o mestre, ou seja, ele é o único dos Jedi existentes na galáxia, não é? E ele tem uma nova experiência à frente, que é treinar uma nova discípula. E essa decepção que ele teve com o seu discípulo, que é também seu sobrinho, causou um grande impacto nele. E é curioso porque essa cena onde o mestre Yoda aparece, ele traz uma série de ensinamentos de novo para o Luke, e ele vai retomar o seu aspecto, a sua condição de Jedi, internamente falando, porque ele havia se afastado da força, como vocês mencionam. Porém, antes dessa cena de encontro com o Yoda, ou seja, quando o Yoda aparece para o Luke, nós temos o treinamento propriamente dito da Rey, onde ela vai ter o primeiro contato com a força. O Luke vai perguntar para ela o que é a força, e ela vai dizer uma série de
coisas que não fazem sentido. E é até engraçado porque ele corrige ela tem uma conotação equivocada do que é a força, e nós podemos fazer até uma relação prática com os dias atuais, onde a gente pensa que obter uma série de conhecimentos vão nos fazer, por exemplo, levitar ou ter uma certa facilidade com as coisas, quando na verdade nos falta a moral para entender o conhecimento, para vivê-lo com integridade. E o Luke explica isso muito bem para ela. Eu gostaria que vocês falassem desse diálogo, porque ele é muito importante para o decorrer do filme e para o desenvolvimento da Rey enquanto uma Jedi, uma nova Jedi. Quando ele pergunta para ela o que é a força, né? Ela diz, olha, força é aquilo que a gente usa para controlar as pessoas e fazer levitar coisas, né? É uma resposta terrível. E aí ele fala, nossa, que interessante, todas as palavras desta frase estão erradas. E aí ele começa a explicar, né? Olha, entre o calor e o frio, o que você... Olha, na verdade, ele fala assim, olha, se vira para dentro, olha para dentro, tá? Você tá para fora, tá? Aqui tem um ponto valioso no filme, que é a capacidade do ser humano de reflexão, de olhar para dentro, de buscar a sua vida interior. Não busca as coisas nos sentidos, tá? Com a sua cabeça. Volte-se para dentro. Aí ela fecha os olhos, ela respira, busca isso internamente na alma dela. E aí ele fala, o que você está vendo? Ela fala, eu estou vendo o calor, o frio, a luz, a escuridão. Começa a falar de todas as dualidades, né? Começa a ver tudo. Ela vê a vida, ela começa a perceber toda essa realidade. E aí ele pergunta, e o que tem no meio disso daí, né? Aí ela fala, olha, tem um equilíbrio. Isso é a força, aquilo que permeia tudo, né? É aquilo que mantém o universo unido, né? Outra colocação do Luke para ela. Exatamente. E aí ele traz um ensinamento interessante quando diz assim, olha, a força não é um poder que lhe pertença, né? O Jedi é um canal, a força ela tá no universo. E essa força que está em todas as coisas fora, aí ele diz, isso está dentro de você também. E ele pergunta, o que tem dentro de você? Ela fala, a mesma força. Ou seja, esse é muito bonito, porque isso traz essa ideia do microcosmos, do macrocosmos grego, né, de que as leis e o divino que está no universo também está dentro do ser humano, é a mesma força que une todas as coisas. Ele até deixa muito claro para ela que considerar que a força pertence ao Jedi é um erro, porque tem-se essa ideia errônea de que se não há Jedis, então não há um correto canalizar, um correto utilizar da força. Sem o Jedi não se faz nada. Na verdade, dá-se a entender que qualquer ser humano, quando ele começa a perceber essa simetria, esse equilíbrio, essa energia da natureza que mantém toda a natureza, todo o universo unidos, de certa maneira, a pessoa já está canalizando a força. Sim, ou seja, é algo universal, né? Não depende do Jedi em si. Ele diz, olha, dizer, né, que se o Jedi morre, a luz morre, é uma vaidade. Na verdade, isso está em todo o universo e sempre vai existir. E o filme corrobora com isso, né, no final também. A gente vai falar depois sobre isso no final. Isso, e esse ponto polêmico em que o Luke até fala que a Ordem Jedi precisa acabar, na verdade, o que ela precisa é realmente se purificar dessas questões que lá no episódio anterior, o Yoda já comentava a respeito de uma vaidade crescente dos Jedi. Essa vaidade, né, conforme vocês disseram aí, né, que achar que se o Jedi morre, a luz morre, né, não é bem assim. Por outro lado, você tem que reconhecer que a escola Jedi, ela manteve essa canalização da força e manteve uma perpetuação da tradição. E ela cumpriu esse papel de maneira maravilhosa. Porém, chega um momento em que os ciclos históricos viram, e mesmo aquilo que é maravilhoso precisa passar por uma purificação, por uma renovação, que nesse caso é representado aí por esse idealismo da Rey. Sim, então a tradição vai continuar, né? Porém agora existe uma destruição das formas, e aí esse é o momento que entra quando o Luke vai lá colocar fogo nos livros, né? Sim. E aí vem o mestre Yoda, e ele mesmo que coloca com raio, ele vai e queima tudo. É que, na verdade, o Luke deu uma hesitada, né? Ele deu uma hesitada. E aí o mestre falou, não vai fazer? Vamos fazer, né? Vamos fazer o que tem que fazer. Porque o Yoda percebe que a verdadeira tradição está para além dos livros. Isso sempre foi universal entre os mestres e discípulos, né? Ou seja, trespassa os livros. Então,
Não é uma questão que os livros não existem mais, é que a tradição não vai existir, é que as coisas têm que se transformar, têm que mudar de forma, já não dá mais para ser aquele receptáculo, tem que nascer sobre novos elementos. E algumas coisas têm que ser destruídas mesmo. Tanto que tem um alívio cômico da cena, que é quando o Luke começa a se lamentar. Não, mas são o livro do Jedi. O mestre pergunta para ele assim, mas você já os leu? Olha, bem... É. Né, porque ele, o mestre Oda faz o Luke perceber que, na verdade, tudo o que contém nos livros também está contido na Rey. Ele diz, olha, esses livros contêm muita sabedoria, mas não há nada que tenha neles que não esteja no coração dela, que já esteja nela, e ela já tem tudo que precisa. É por isso que, muitas vezes, perder os livros, muitas vezes é uma coisa ruim, mas, na verdade, sempre haverão aqueles que vão conseguir ler na natureza novamente. E isso é muito importante, porque os grandes conhecimentos, né, esses conhecimentos vivenciais, eles estão na própria natureza, né? Então sempre vão ter aqueles que vão conseguir novamente, né, trazer isso à tona. A gente vê isso também muito na nossa sociedade atual, em que o que não nos faltam é informação, não nos faltam conhecimentos, não nos falta hoje, né, com o advento das redes sociais, da internet, acesso a essa informação, acesso a esse conhecimento. O problema não é o ter conhecimento, ou ter informações, ou ter acesso aos meios, né, mas sim uma canalização interior, né, uma sabedoria interior que nos permita dar um correto uso para todos esses conhecimentos, para que eles possam contribuir no nosso próprio desenvolvimento como seres humanos. É interessante que na última Semana da Filosofia, algo muito interessante a respeito do grande personagem Leonardo da Vinci é que antes de saber a língua erudita da sua época, do Renascimento, ou seja, o italiano, o latim, e sem italiano e latim no Renascimento, você não tinha acesso aos grandes livros de conhecimento, de arte. Sem ter acesso a esses conhecimentos, ele ainda assim já se desenvolvia grandes projetos, já se desenvolvia planos, já desenvolvia obras arquitetônicas. E é claro, como Leonardo da Vinci, ele falou assim, não posso ficar só nisso, né? Eu quero mais. Então, pouco a pouco, com o decorrer dos anos, em 5 anos, ele foi se familiarizando com aquela linguagem que lhe permitia, digamos assim, ter conhecimento dos discursos eruditos, ter conhecimento dos livros escritos em latim. Ou seja, a gente vê que existem personagens na história, né, que, digamos assim, a canalização interior permite fazer grandes coisas exteriormente e que depois, com erudição e com conhecimento, isso só se potencializa mais, né? Mas não é uma condição, digamos assim, propriamente, se você tem muito conhecimento, necessariamente você vai desenvolver coisas, se a gente for falar principalmente de coisas que favoreçam o desenvolvimento humano, favoreçam o exercício da bondade, da generosidade, do carinho, da humanidade. O próprio arsenal da primeira ordem é terrível. Isso é fruto de um conhecimento, né? É como os grandes filósofos sempre colocaram, né? A verdade, ela está na natureza, no universo. Todas as vezes que um livro tenta canalizar e retratar isso, ele pode canalizar, pode retratar essa verdade, essa sabedoria, mas a sabedoria sempre vai ser maior do que os próprios livros, né? Porque ela é um elemento interno e não externo, é o elemento esotérico, né? Interior, como diziam os gregos, e todos os livros sempre estão contando da parte externa, aquilo que pode ser dito. Aquilo que pode ser dito sempre é limitado em relação à magnitude da verdade. Então o Yoda está muito canalizado com isso, ele até brinca com o Luke, né? Bate na cabeça dele e diz, olha, você sempre olhando para fora, né? Sempre achando que as coisas estão fora. Olha para dentro, Luke, as coisas são internas. Recorda disso. E aí ele fala, realmente, está dentro, não é fora. E é isso que permite a tradição se manter viva. Não vai acabar... não é a destruição de uma esperança, não vai acabar a tradição. Simplesmente que ela vai se transformar e vai seguir sobre novos nomes, tal como na nossa história sempre aconteceu também. Novas escolas de filosofia, novos mestres e discípulos sobre novas óticas, porém falando da mesma essência. A essência é a mesma, os livros mudaram, os nomes mudaram, as nomenclaturas mudaram, é a mesma essência. Agora já nas cenas finais do filme, nós temos o momento em que Luke Skywalker vai enfrentar o seu sobrinho, Kylo Ren,
Porém, antes disso, nós temos a própria Rey, num diálogo com o Luke Skywalker, ela diz que vê bondade nele, no Kylo Ren, e diz que pode ajudá-lo. E isso remete muito ao episódio número 5, quando o Luke faz a mesma coisa. O Luke está treinando com o Mestre Yoda e interrompe o seu treinamento para salvar os seus amigos, e nós nos lembramos muito bem o que acontece, ou seja, ele sofre um ataque feroz. Porém, ela vai fazê-lo, e logo em seguida o Luke vai, ao final, enfrentar o seu sobrinho. E aí é a cena magistral do filme, onde ele luta e o vence. Eu gostaria que vocês falassem desse embate, porque tem os diálogos filosóficos e a cena em si é muito simbólica, porque implica na redenção do próprio Luke. Eu gostaria que vocês falassem, então, sobre essas características. É uma purificação que ele faz, né? Ele vai enfrentar o destino dele, aquilo que ele se escondeu e negou enfrentar durante todos esses anos. Ele encarna seu destino histórico, né? Naquele momento ele encarna esse canal mítico novamente. E há uma conversa com a Leia que é bastante madura, onde ele chega e diz, olha, né, tá falando para a mãe dele, né? Olha, eu vim aqui para enfrentá-lo, eu não posso salvá-lo. E ela entende isso, mas ele, ao mesmo tempo ele diz o seguinte, ninguém se perde totalmente. Mas ele compreende que ele não vai salvá-lo naquele instante. Não é isso que ele tem que fazer naquele momento. E a Leia demonstra uma maturidade grande porque ela sempre se mantém fiel a buscar seu ideal ali dentro da resistência, embora seja o próprio filho dela que esteja do outro lado do campo de batalha. Em nenhum momento ela deixa de fazer o que tem que fazer por conta dessa relação pessoal de mãe e filho. Ela sente, ela o ama, mas ela ama a parte luminosa dele, ela ama o bem, que é aquele que está ali dentro, e não o Kylo Ren, né? Então ela sabe que isso existe ali dentro. Isso é uma percepção de imortalidade da alma, né? Isso é uma percepção de que, para além das sombras que estão cobrindo aquele personagem naquele instante, por trás daquilo ali, existe a alma que é o que ela conecta com ele. Esse é o ponto luminoso que ela tem certeza e convicção, e embora lamenta para aquela situação dele, ela não acha que ele é a sombra. Ela sempre acha que é a sombra que está cobrindo ele por um momento, naquele instante, e que tem que ser enfrentada mesmo. Então essa maturidade é digna na Leia. E aí o Luke vai para enfrentá-lo e cumprir seu destino e se purificar como Jedi. E aí é uma cena realmente bem espetacular, porque demonstra todo o poder desse mito, o poder do Luke. E, na verdade, quem viu a parte mais humana, a parte temporal do Luke, havia sido basicamente a Rey, que ela viu um pouco desse trauma que ele teve, não é, com o Kylo Ren, do erro que ele teve, não é? Mas aí quando ele dá a volta por cima e se purifica disso e volta a encarnar o mito, não para ser o herói do dia, mas para encarnar uma necessidade histórica como com um sentido de dever. Então ele utiliza aí um grande poder. Existe essa ideia do Mayavarupa, que, de acordo com a mitologia hindu, que seria a capacidade desses grandes seres, desses grandes enviados divinos ou avatares, de manifestar um corpo físico. Então isso é bem interessante porque é tirado de uma tradição muito antiga, não é? Existem vários relatos similares. Então ele faz uma projeção desse corpo, não é? Inclusive existem alguns detalhes, né, para aqueles fãs mais atentos. Dá para notar que ele não mancha a areia, né, e ele tem um sabre de luz azul, vários detalhezinhos assim. Mas o principal é isso, né, que ele faz isso, só que é um custo de energia tremendo. Então esse é o sacrifício que ele faz. Não é? Ele não chega a sair fisicamente da ilha, mas utiliza tudo que ele tem para esse esforço final, não é? Com essa ideia de que possa dar tempo para que a resistência possa sobreviver, para que a tradição possa sobreviver. Existe um diálogo entre os dois em que o Kylo Ren vai falar uma série de besteiras. Ele fala que a guerra vai terminar ali,
e que ele vai matar o Luke, e que quando o Luke se for, ele vai ser o último dos Jedi. Ou seja, que vai matar o último Jedi. E aí o Luke, a exemplo do que ele havia falado com a Rey, ele fala assim, impressionante. Cada palavra que você falou está errada. É muito, muito interessante isso, porque, de fato, o Kylo Ren tá totalmente envolto nas sombras, na ignorância. Isso porque o Luke sabe muito bem que a Rey está lá cumprindo seu papel de manter a tradição. Eu considerei que todo esse filme foi uma sequência de muita humanização de todos os personagens, porque deixa claro que, quer seja o Paul Dameron, o Luke Skywalker, a própria Rey, o Kylo Ren, todos eles têm uma parte humana em conflito dentro de si, e que essa questão do crescimento como ser humano, o crescimento no desenvolvimento da força, é uma questão de consciência, né? É uma questão de se considerar que nunca se pode baixar a guarda, achando que porque alcançou um determinado patamar, porque se é princesa, general, ou mesmo porque se domina a força, você está garantido. Pelo contrário, há que se trabalhar sempre isso para que, se for um general, seja um bom general, se for um bom príncipe ou uma boa princesa, seja bom na função que exerce, se canaliza a força, né? Nunca se deixe resvalar no lado escuro das coisas. E nós percebemos que isso faz muito parte da nossa vida, né? Não importa o que façamos, se algo grande ou algo pequeno, se nós colocarmos o melhor de nós naquilo que fazemos, é o cumprir com o nosso dever, como o Gabriel estava falando em outro momento, e, de certa maneira, cumprir com a nossa missão como seres vivos, como seres humanos. É muito bom, e isso me recordou também que quando o Kylo Ren e a Rey estão juntos ali enfrentando o Snoke, ela diz que vê o lado luminoso dentro dele e ele diz que vê o lado sombrio dentro dela, ou seja, cada um também vê a parte que mais está vibrando, né? Cada um enxerga aquilo que tem dentro de si mesmo. Então, de fato, existem esses dois lados dentro de cada um dos personagens. O ponto é quem que a gente vai dar força, quem que a gente vai alimentar, que escolhas que a gente vai fazer. Até entre o próprio Luke e o Yoda, né, corre um diálogo semelhante, porque o Luke, mesmo quando ele tá sendo incentivado pelo seu mestre a treiná-la, a assumir como o mestre Jedi dela, a gente percebe que ele ainda não está se considerando suficientemente capaz. E justamente o mestre Yoda, né, através da queima dos livros e das lições, assim, diz para ele, olha, mostre para ela o lado, a maestria, mas mostre para ela também as falhas, os erros, os fracassos que você teve, porque o mais importante é justamente você mostrar os fracassos, né? Porque você dá a Rey pelo menos é uma condição, é uma maneira dele dar a Rey essa condição de que ela não siga o mesmo caminho, pensando que tudo são flores, né? Que tudo vai ser bonito e que porque ela canaliza a força, vai estar tudo sempre do lado dela. Pelo contrário, olha, há momentos em que, se você não continuar subindo degrau por degrau, ainda que há momento em que você dê saltos de maestria, né? Depois continua caminhando lentamente, num ritmo humano, sem perder essa visão interior de que você tem muito a desenvolver, mas que, se você congela, cai na inércia, cai na preguiça ou outras coisas, você vai cair no lado sombrio da força. Ele diz que é algo como que o fracasso costuma ser um dos melhores instrutores, né? Porque é aí que a pessoa realmente tem que se voltar para dentro e tirar a energia e se canalizar. Se ninguém sabe lidar com fracasso, nunca cresce. Sim, senão podemos até mesmo cair naquela questão que falávamos do Paul Dameron, que quando uma missão deu certo, mas será que deu certo mesmo? Na verdade, nós começamos a ver que qualquer coisa feita sem princípios está errada. Mesmo que alcance algum objetivo, mas a que preço vai alcançar esse objetivo? Então são reflexões bem interessantes. E a durabilidade de um projeto assim vai acontecer, mas às vezes vai acontecer em detrimento de muitos outros malefícios, prejuízos, também para a própria visão geral da situação, né?
Bom, pessoal, para encerrarmos então o nosso podcast, eu gostaria que cada um deixasse a sua mensagem do aspecto principal ou dos aspectos principais que o filme nos traz enquanto ensinamentos de vida, para que a gente pudesse refletir sobre eles e, claro, aplicar em nossas vidas para que a gente aprenda efetivamente com os ensinamentos que esse filme e esse episódio em específico nos trazem. A mim, Danilo, me toca muito uma das cenas finais do filme, quando aparece um garotinho, né, que puxa a vassoura com a força. E aqui tem duas coisas. Primeiro, que ele tá brincando com um bonequinho que é o próprio Luke, reforçando aquela ideia que traz a Rey de que talvez em algum lugar da galáxia, a galáxia precisa de um mito, né? Todo ser humano precisa de um mito, de uma referência, precisa de sonhar, precisa de alimentar o seu idealismo, alimentar algo que reforce o bem dentro do seu coração. E ali a gente vê que é um garotinho que está num lugar completamente, digamos assim, simples, longe de todas essas batalhas, mas ele tem essa relação com a força e ele termina olhando para o céu, né? Então, trazendo a ideia, assim, a mensagem, olha, sempre haverá, não importa em que época, sempre haverá uma alma humana olhando para as estrelas em algum lugar da galáxia, buscando o mistério da natureza, da vida, de quem se é, do segredo das coisas. É como a gente dizer que sempre haverá, por exemplo, o ser humano buscando a sabedoria. Sempre haverá o filósofo, né? E por isso a gente diz que a filosofia, ela não é uma propriedade dos gregos, né? Quando o ser humano olha para o mistério das coisas, se pergunta e busca a sabedoria, busca entender quem ele é, o que é a vida, o que é a sua existência, nesse momento ele está vivendo a filosofia. Isso sempre vai existir, independente de qualquer circunstância, qualquer momento histórico e qualquer roupagem que isso tenha. Eu acho que essa é a mensagem do filme, trazendo que, olha, isso é algo atemporal, o idealismo e esse olhar para o alto, olhar para o segredo das coisas sempre vai existir. Sim, essa ideia realmente fica exposta de maneira muito bonita, muito poética com esse final, o Gabriel. E realmente ele fala, inclusive, da própria questão da perpetuação da tradição, conforme foi dito aí, que as formas mudam, assim como o Luke mesmo falou com a Rey, não é? Olha, não vai ser do jeito que você está achando que vai ser. A experiência dele diz isso, mas as coisas, de certa forma, elas precisam, né? Existem necessidades históricas, existem necessidades da humanidade de evolução e sempre vai ter alguém que vai ter que canalizar isso. É muito bonito também essa questão do quê? Do mito e da história, porque existe realmente um certo modismo em se desmistificar os heróis e me preocupou isso quando eu vi esse episódio. Porém, tendo a oportunidade de revê-lo com mais atenção, ficou muito clara essa redenção do Luke, quando ele realmente volta a encarnar o mito. Não por vaidade, porque ele havia falado que havia esse legado dos Jedi, não é? De um pouco de vaidade aí, mas ele pegou o melhor do que significa ser um Jedi. E é realmente uma cena também muito forte, porque ele entrega isso, ele entrega esse mito para a galáxia. Então todos nós precisamos disso. E isso não é negar o histórico, o humano. Pelo contrário, de certa forma é até fruto de maior admiração, porque mesmo sendo humanos, com todos os nossos defeitos, nossos erros, nossos tropeços, nós somos capazes sim de encarnar algo maior. E vale lembrar que a cena onde ele se desencarna, né, ele desaparece, ele morre ali, ele está contemplando o sol, certo? Que é um símbolo de força, de vida interior, de divindade, da vida em todas as coisas. Então ele está olhando diretamente para a força que sustenta ali o sistema, né? De certa forma, o sol ele encarna de maneira mais concreta essa ideia da luminosidade da vida. E da força. E realmente é extremamente poético. Inclusive, eles colocam o pôr do sol binário. É um final para um grande herói, assim, realmente sublime. Fiquei bastante impactado quando vi essa cena. E o que eu vejo de impactante no filme como um todo é a questão do heroísmo
e a humanidade que souberam colocar em cada um dos personagens. A gente percebe que todos os personagens não são seres prontos, perfeitos. Todos eles têm a sua questão, as suas dúvidas interiores e vão evoluindo conforme, ou não, conforme vão aprendendo as lições da vida, as lições daqueles que os conduzem, a lição dos seus comandantes, dos seus generais. E é algo que é próprio do nosso aspecto humano mesmo. E algo que também chama muita atenção é a questão do heroísmo. Nós vamos percebendo que esse heroísmo vai se desenvolvendo, ou seja, vamos dizer heroísmo entendido como uma capacidade de nós sermos nós mesmos em todas as situações, sempre buscando daí tirar aquilo que exalte o nosso lado mais justo, mais nobre, mais humano. Nós vemos dois tipos de personagens aí nessa parte aí dessa sequência de Star Wars, que são aqueles personagens que são idealistas e querem fazer as coisas boas também, corretas, mas muitas vezes por não saberem conter um pouco o seu ímpeto, reconhecer humildemente que ainda não tem todas as respostas, isso tapa os olhos deles para seguir corretamente aqueles que têm uma visão geral, uma visão global. É como nós compararmos com aqueles que já estão no alto de uma montanha e conseguem ver a trilha cheia de acidentes que aqueles que estão no vale, às vezes dentro da floresta escura, não percebem ver. A relação de alguns personagens lembra muito isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que alguns personagens são heróicos porque eles reconhecem que lhes falta essa maturidade, às vezes a dolorosa custa das experiências. E, enquanto isso, nós temos uma Rey, já tem a força desperta dentro de si, e pelo contrário, ela percebe que ela precisa de um mito, ela precisa de uma lenda, ela precisa de um mestre, para que ela possa desenvolver isso de uma maneira muito reta, né? Muito correta, e é bastante entusiasmada, tanto que ela percebe uma bondade em Kylo Ren que até o próprio Luke está tendo dificuldade em ver, ou não está vendo por conta das suas próprias experiências. Mas basicamente é isso, né? É a humanidade dos personagens e esse potencial heroísmo que todos eles têm. E que, de certa maneira, né, cada personagem de Star Wars, durante todos os 8 filmes até agora, lembra um pouco a luz e a sombra que existe dentro do próprio ser humano. E para que lado nós iremos, né? Se para o lado da força ou para o lado obscuro, depende de cada um de nós, né? Bem, pessoal, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço mais uma vez a presença do Ibirá Barreto, do Gabriel Nocera e também do José Roberto. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Obrigado, Jedis. Foi um prazer estar aqui novamente e até o próximo episódio. Obrigado a todos que nos ouvem e a vocês que estão aqui. Muito obrigado, Danilo, também. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de participar desse trabalho aí com vocês, né? Vamos ao próximo episódio e eu sei que a Leia Organa já está bastante acostumada a dizer isso, então dizemos nós, né? Que a força esteja com todos nós. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar nosso site nova-acrópole.org.br. Que a força esteja com você e até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Richard Wagner e chama-se Cavalgada das Valquírias.